Mas o que vocês com certeza conseguiram observar foi que quando a gente fala em pediatria, os jogos digitais, eles estão voltados muito mais para a neuropediatria, né? E além disso, além desse aspecto voltado para neuropediatria, consequentemente, isso faz com que a aplicação dos jogos digitais ela esteja voltada para as alterações funcionais dessa população, tá certo? Então, a maioria dos artigos fala sobre paralisia cerebral, certo? Paralisia cerebral é uma neurologia, é uma doença, né? Não progressiva, provoca aí uma infinidade de desordens motoras, então acaba reduzindo a independência funcional, leva à inatividade do paciente e, consequentemente, vocês já sabem, né, o que a inatividade provoca no indivíduo em relação à perda de força, perda de amplitude de movimento. Provoca também alterações no tônus muscular, consequentemente na postura e na realização de movimentos planejados, né? A paralisia cerebral também está associada com alterações no equilíbrio e na coordenação motora do paciente, diminuição de força e, consequentemente, controle motor, além das contraturas e deformidades ósseas, certo? Em relação ao aprendizado motor, os jogos digitais acabam sendo uma fonte permanente de mudanças neuromotoras, certo? E, consequentemente, praticar o jogo digital promove a aquisição de habilidades para realizar tarefas motoras, tá? Por repetição, o indivíduo acaba aprendendo a realizar tarefas motoras específicas. A paralisia cerebral pode ser do tipo espástica, hipotônica, atáxica, discinesia, hemiplégica, diplégica e tetraplégica, certo? E aí vocês vão estudar isso na disciplina de neuro, não sei se é esse período, pediatria, acho que é, né? Ou é sexto e sétimo, enfim. Vocês estudam isso, já estudaram na disciplina no quinto período, não sei. E a gente tem esses vários tipos de paralisia cerebral. O primeiro artigo, ele fala do efeito da realidade virtual na extremidade do membro superior, né, na função dos membros superiores, em crianças com paralisia cerebral. E aí é uma revisão sistemática que quis avaliar o efeito da realidade virtual em membro superior na função de crianças e avaliar a associação entre os efeitos da realidade virtual e as características e o protocolo de intervenção, certo? Então, foram encontrados 14 artigos, 3 randomizados, o que é bom, e 11 séries de casos, ou seja, artigos com poucos pacientes, que limitam um pouco a nossa interpretação dos resultados. Não dá para a gente aplicar esse resultado para a população como um todo, certo? No entanto, foi observado que a realidade virtual ela tem um tamanho de efeito forte quando comparado com a pré-intervenção e pós-intervenção, né? Então, antes e depois da realidade virtual trouxe resultados bem significativos, certo? Analisando por subgrupo, as crianças mais jovens receberam realidade virtual em casa ou num consultório, utilizando um equipamento, um sistema específico de realidade virtual construído para a finalidade do estudo. E mostrou uma grande melhora dos pacientes em relação ao membro superior. Então, os autores concluíram que a realidade virtual ela é uma ferramenta viável para melhorar a função de membro superior em crianças com paralisia cerebral. No entanto,
estudos com um design metodológico mais correto, digamos assim, ainda são necessários para uma recomendação conclusiva, né? Então, é mais um artigo que mostra para a gente que a realidade virtual ela tem efeitos positivos. No entanto, em função da qualidade metodológica dos artigos, dizer que a realidade virtual ela é 100% garantida de que vai melhorar a função de membros superiores em crianças com paralisia cerebral ainda não é uma conclusão que pode ser feita, tá certo? Mas que apresenta resultado, apresenta. Então, não vou me estender muito, é só a meta-análise desse artigo. Se a gente observar a linha de nulidade, nós temos aqui que o diamante, certo? Ele está do lado que favorece a intervenção em jogos digitais, certo? Os resultados foram bem favoráveis na reavaliação do paciente do que na avaliação do paciente. Obviamente, a maioria dos estudos cruza aqui a linha de nulidade, né? Ou seja, não dá para afirmar que o jogo digital realmente é superior ou não, mas no final das contas, essa análise de todos os estudos resulta num diamante que mostra que o jogo digital favoreceu os resultados do paciente na reavaliação. Joia? Meta-análise vocês vão estudar em bioestatística no 8º período. Nesse outro artigo que fala sobre a telereabilitação através do videogame em casa em adolescentes com paralisia cerebral do tipo hemiplégica, certo? Então, esse artigo aqui quis investigar se a telereabilitação, ou seja, a reabilitação feita em casa, monitorada através de telefone, enfim, aplicativo, ela traz resultados importantes para adolescentes com paralisia cerebral do tipo hemiplégica, tá certo? Esse estudo é um estudo piloto, durou 3 meses, certo? Desde a concepção até a realização do estudo. A reabilitação foi realizada com videogame, que foi instalado nas casas dos 3 participantes e foram monitorados e foram controlados pela conexão com a internet, além da colaboração dos engenheiros escolares e crianças que estavam em hospital, certo? Adolescentes, no caso. Então, participaram 3 adolescentes com paralisia cerebral do tipo hemiplégica. A intervenção consistiu em exercícios com a mão plégica por 30 minutos, todos os dias, 30 minutos durante o dia, 5 dias por semana, usando uma luva com sensor, certo? Então, essa telereabilitação aqui usa uma luva com sensores e esse paciente ia fazer movimentos específicos com a luva e esses sensores seriam captariam os movimentos das mãos. Isso aí seria interpretado posteriormente, certo? Então, foi encontrado como resultado que os 3 adolescentes apresentaram melhora da função da mão plégica através do teste de terapia ocupacional, certo? Então, a terapia ocupacional aí, ela teve um papel importante no acompanhamento desses pacientes. Isso aí inclui a habilidade de mover objetos, melhorou o movimento dos dedos. 2 adolescentes, eles apresentaram melhora na densidade mineral óssea e na área do braço plégico. Então, os 3 adolescentes apresentaram resultados aí positivos, certo? O que é que os autores concluíram disso tudo? Que o uso do monitoramento remoto da realidade virtual através da telereabilitação por videogame
parece... Quando a pessoa diz que parece, ela tem certeza do que está falando? Ela está garantindo o que está falando? Não. Ela tá dizendo pra gente que, parece que o resultado é favorável, né? Tem que parecer, porque só 3 pacientes que melhoraram. Eu posso dizer que isso é aplicável para a população como um todo? Não. A amostra desse estudo aqui foi muito pequena para eu extrapolar para todo mundo que precisar fazer uso de telereabilitação, certo? Então, a telereabilitação parece produzir uma melhora da função manual, além da saúde óssea dos pacientes, tá certo? Em adolescentes com inabilidades crônicas que praticam regularmente o uso da realidade virtual da telereabilitação, certo? Então, com a função manual melhorada, isso parece refletir também em mudanças cerebrais funcionais, né? Então, realizando esse movimento motor, certamente isso aí está produzindo alterações a nível cortical, a neuroplasticidade, certo? E aqui, vocês devem ter visto, né? A paciente fazendo uso de uma luva repleta de sensores. E no computador existe uma mão aqui, movimentos finos dos dedos. Essa mão interage com essa figura, certo? E aí, essa habilidade, essa destreza manual, fina ou grossa, ela acaba sendo trabalhada, certo? Então, isso aqui é a telereabilitação. O computador, aparentemente um móvel de casa, né? O paciente está em telereabilitação. Joia? E aqui, uma foto. Isso aqui é uma ressonância magnética, certo? Esse protocolo de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, mostra que existiu uma ativação significativa, certo? Nessa imagem aqui, a gente consegue observar o cérebro do terceiro indivíduo, aqui do segundo indivíduo e aqui do primeiro indivíduo. Está dividido aqui em pré-intervenção, pós-intervenção, a mesma área na avaliação e na reavaliação. Aqui a mesma coisa. Avaliação e reavaliação. Avaliação e reavaliação. Avaliação e reavaliação. Avaliação e reavaliação. Então, fica claro, principalmente aqui nesse indivíduo número 2, que a ativação cerebral, ela aconteceu de maneira significativa, né? Então, o estímulo cerebral, que consequentemente vai repercutir naquele estímulo motor, foi considerável. Então, 30 minutos por dia, de segunda a sexta, foi responsável por trazer uma melhora da função manual, além de melhorar a ativação cerebral nos 3 indivíduos, certo? Então, isso mostra que áreas motoras, se a gente observar aqui o cérebro, né? O córtex cerebral, principalmente a nível frontal, é uma área motora, mas a gente percebe também que a nível de cerebelo houve ativação significativa, né? E cerebelo, como a gente sabe, é uma área do cérebro responsável por, entre outras funções, a questão do equilíbrio, tá? Já esse outro estudo usa o Kinect Xbox 360 como uma modalidade terapêutica para crianças com paralisia cerebral no ambiente escolar.
É um estudo preliminar ainda. Provavelmente não foi concluído, pelo menos essa época aí. Ainda estavam avaliando outros pacientes, mas publicaram resultados parciais, tá? Então, qual é o contexto que esse artigo aqui ele foi desenvolvido? Em função da evidência limitada, é possível avaliar o efeito, deve ser possível avaliar o efeito da realidade virtual usando consoles comerciais, no caso o Xbox 360, nos pacientes com paralisia cerebral, certo? Então, esse estudo aqui, ele trabalhou com 11 crianças com paralisia cerebral. Os pacientes eles foram avaliados antes da intervenção, depois da intervenção e depois de um período pós-intervenção, certo? Todos os participantes completaram 8 semanas do tratamento com o videogame e depois foi adicionada a fisioterapia convencional, certo? Através, no caso do videogame, utilizando o Xbox. Quais foram os resultados que esses autores encontraram? Encontraram diferenças estatisticamente significativas nas variáveis que eles testaram em relação aos pacientes relacionada à função motora, certo? E concluíram que o videogame tem um custo baixo e acaba sendo uma ferramenta potencialmente interessante no contexto da reabilitação em pacientes com paralisia cerebral. O protocolo que foi utilizado mostrou melhoras no equilíbrio dos participantes, mas outros estudos ainda são necessários para validar esses benefícios dos sistemas de videogame como um suplemento. Não é a principal intervenção, né? Mas é uma suplementação da reabilitação em pacientes com paralisia cerebral, certo? E aí, nesse ambiente escolar, nós temos esta jovenzinha que está aí acompanhada de um profissional específico para corrigir movimentos involuntários, movimentos indesejados. Está fazendo uso de um suporte nas suas mãos e seguindo os comandos do jogo de boliche, certo? Então, jogar boliche tem os seus posicionamentos específicos, tem em relação à força, localização do paciente. Então, todos esses aspectos, eles acabam sendo trabalhados. E essa modalidade de jogo aqui estipulou o boliche como a ferramenta ideal para trabalhar a função motora de crianças com paralisia cerebral. Em relação aos resultados, as crianças fizeram 30 minutos de exercício por dia, 2 vezes na semana, durante 2 meses, tá certo? E foi avaliado aí com resultados significativos a melhora das habilidades motoras, equilíbrio, velocidade de marcha e destreza manual. Já nesse outro artigo, ele avaliou os efeitos da terapia de movimento induzida no ambiente virtual sobre a função dos membros superiores em crianças com paralisia cerebral do tipo espástica. Foi um estudo randomizado, controlado, o que é muito bom. E ele trabalhou com 32 participantes, 18 mulheres e 14 homens, que receberam 18 horas de treinamento em 3 diferentes grupos: realidade virtual, terapia de movimento induzida
e realidade virtual e terapia de movimento induzido. Quais são os resultados? Ganhos significantes na combinação da terapia de grupo, melhorou aí a qualidade do movimento, a velocidade do movimento e a destreza. E esses ganhos, eles foram mantidos por 3 meses. Então, esses pacientes foram avaliados, reavaliados, receberam alta e continuaram bem por pelo menos 3 meses. Então, é interessante fazer o uso da terapia do movimento induzida e a realidade virtual, no ambiente de realidade virtual, para melhorar o ambiente de reabilitação devido à associação dos benefícios de ambos os métodos utilizados nos pacientes, tá? Então, isso aqui fez uma associação de fisioterapia, né? Ou terapia ocupacional, não lembro direitinho aqui sobre esses autores. E eles observaram que a associação das duas técnicas foi bem mais interessante. E aí, o jogo utilizado por eles, né, a terapia de movimento induzido, utilizou vários equipamentos específicos, exigindo aí movimentos específicos do paciente, de mover objetos, de rolar objetos, de posicionar objetos. E o ambiente de realidade virtual também foi utilizado, nesse caso aqui, fazendo com que o indivíduo manipulasse um volante e dirigisse. E aqui no gráfico ele faz uma comparação da associação da terapia de movimento induzida com a realidade virtual. E a gente percebe, né, que a associação das duas técnicas, que esse tracinho escuro, acaba trazendo resultados superiores do que em relação aos pacientes que fizeram uso isolado da realidade virtual ou só da terapia de movimento induzido, ou o grupo controle, né? Que provavelmente ou não fez nada, que aliás, nesse caso aqui, provavelmente não fez nada, nenhuma das duas intervenções. Então, o resultado da associação das duas técnicas foi bem interessante. Nesse artigo, que fala sobre o uso da realidade virtual na melhora do controle de membro superior em crianças com paralisia cerebral, ele trabalhou com 4 crianças com paralisia cerebral espástica. 4 crianças também não é um artigo que permite a gente tirar conclusões tão amplas sobre a aplicabilidade da técnica, tá? Tem muito pouca gente. Bom, mas foi feito um artigo com essas 4 pessoas. Todas as crianças, elas foram avaliadas, fizeram intervenção e foram acompanhadas também depois da intervenção. Foi feito um tratamento com essas crianças durante 4 semanas, 1 mês praticamente, 2 horas por semana, e 2 sistemas de realidade virtual, certo? Avaliaram aí vários parâmetros cinemáticos, tempo de movimento, comprimento do passo, velocidade, pico e número de movimentos, unidades de movimento de número, o número da quantidade de movimento, certo? O desfecho, acabei de falar, enfim. E aí, quais foram os resultados? 3 crianças que tinham cognição normal mostraram melhoras em alguns aspectos. E 2 crianças tiveram uma mudança aí no score de uma escala avaliada que mostra a mudança mínima de melhora do paciente depois da intervenção. Essas melhoras, elas foram
parcialmente mantidas depois da intervenção, certo? Então tiveram aí melhoras em alguns aspectos, essas melhoras foram mantidas mesmo depois da intervenção, e os autores concluem que o treinamento individualizado por 4 semanas pareceu, mais uma vez, melhorar a qualidade de movimentos dessas crianças com paralisia cerebral, especialmente em crianças com cognição normal e boa cooperação. Ou seja, já não dá para a gente dizer que esse tipo de tratamento aqui, ele beneficia todas as crianças com paralisia cerebral espástica, se eu não me engano, né? Aquelas com boa cognição e boa cooperação, essas sim foram beneficiadas, tá? Então, ó, é interessante, mas não garantiu aqui um resultado bom ou tão bom para todo mundo. Nesse estudo, que tentou trabalhar, desenvolver melhor essa destreza manual, tá certo? O indivíduo tinha que executar movimentos específicos num campo de até 45 graus de movimento, tá certo? Então, a posição da mão dele era próxima à borda da mesa, tinha que manipular objetos e colocar nesses pontos específicos, nesse verde colorido. Essas 4 crianças fizeram uso de luvas, de luvas com sensores, e fizeram uso do PlayStation iToy. Foi um dos vídeos que eu publiquei para vocês, certo? Fazendo isso 3 vezes por semana, 2 horas por semana, durante 1 mês, os autores concluíram que essa técnica tem um potencial para melhorar o desempenho e controle motor durante o teste de alcance, certo? Como eu falei, são resultados positivos, mas um tanto quanto limitados pelo quantitativo de pacientes que participaram do estudo. Nesse outro artigo, o treinamento de membro superior usando o Wii Sports para crianças com paralisia cerebral hemiplégica. Trabalhou aí com 62 crianças com paralisia hemiplégica. A idade delas variou de 6 a 13 anos. O grupo experimental se submeteu a um protocolo de 6 semanas com o uso do Nintendo Wii Sports em casa e a terapia convencional, né? Teve uma associação aí de técnicas. E o grupo controle recebeu só a fisioterapia convencional, tá? Então aqui, se eu tenho um grupo controle que faz fisioterapia e um grupo intervenção que faz fisioterapia e jogo digital, eu estou testando o quê? Se o jogo digital faz alguma diferença no tratamento de crianças com paralisia cerebral hemiplégica que usam o Wii, tá certo? Nesse artigo aqui, ó, foram estudados desfechos como coordenação, força, função manual, percepção do movimento da mão, tá certo? E os pacientes foram avaliados na avaliação 6 semanas depois do tratamento e 12 semanas depois do tratamento, tá? Foram 2 reavaliações. E aí, os autores concluíram que, avaliando isso tudo, que o Nintendo não melhorou coordenação, não melhorou força e não melhorou a função manual, tá certo? E eles atribuíram isso ao quê? A intervenção dos pacientes, tá certo? E a própria percepção dos indivíduos em usarem as suas mãos. Então, ele atribui esse resultado de não melhorar a coordenação, força e função manual devido à intervenção, certo? E a própria percepção do indivíduo de utilizar melhor as suas mãos, tá?
Provavelmente, esse motivo aí está associado com o nível de paralisia cerebral dessas crianças, tá? Esse outro estudo, ele avaliou também, fez um treinamento de membro superior. Aliás, é o mesmo do anterior, tá certo? Então, características, 62 crianças, não 60. Tratamento domiciliar com o Wii e o tratamento convencional. Quais foram as atividades do Nintendo Wii? Boliche, esportes aéreos, frisbee, não sei o que é, vou pesquisar depois, e basquetebol, certo? Fazendo 40 minutinhos 3 vezes por semana durante 6 semanas e 12 semanas, tá certo? Conclusão: não houve melhora dos desfechos avaliados. E aí os vídeos que eu postei são esses aqui, mas já publiquei no mural também, vocês conseguiram assistir, não é isso? Em relação à síndrome de Down, que é uma trissomia cromossômica, faz com que o indivíduo ele tenha dificuldade de aprendizado, possa ser que esse indivíduo aí apresente atraso no desenvolvimento da parte motora, né? É importante que esse indivíduo aí tenha mais estímulos ambientais, etc. A síndrome de Down também tem alterações cardíacas, né? A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita que esses indivíduos acabam manifestando. Esses indivíduos aí apresentam alterações faciais também, olho, né? Não apenas no rosto, mas os braços são mais compridos que o tronco. Esses indivíduos com síndrome de Down acabam fazendo movimentos desajeitados, né? Muitas vezes associados com a lentidão do movimento ou a baixa eficácia do movimento. O movimento não é tão preciso. E um outro ponto é que os indivíduos com síndrome de Down acabam apresentando mais tempo para aprender movimentos complexos, tá? Então, é importante tratar esse indivíduo, seja com síndrome, seja com jogo digital ou não. É importante que esse aprendizado motor ele esteja associado com o aumento do interesse e motivação, né? E isso é possível tanto na fisioterapia convencional como nos vários níveis que os jogos digitais estão configurados. É importante também a graduação da dificuldade de acordo com o paciente, tá? Diversidade de ambientes virtuais para manter a ludicidade, para manter o estímulo do paciente, bem como a especificidade e frequência de feedback visual e auditivo, tá? Então, são estímulos que mantêm o paciente ali atento ao jogo, tá? Os pacientes com síndrome de Down apresentam frouxidão ligamentar, diminuição de força, hipotonia, excessiva abdução e rotação externa do quadril, instabilidade na cintura escapular. Então, exercícios de fortalecimento são bem importantes para esses pacientes, tá? Além disso, o paciente com síndrome de Down apresenta dificuldade de equilíbrio, certo? E isso faz com que eles aumentem a superfície de contato com o solo, a base de apoio, e atraso no controle postural e, consequentemente, na locomoção do paciente, também são pontos importantes que a síndrome de Down traz. Nesse artigo aqui, que fala da eficácia da realidade virtual no equilíbrio de crianças com síndrome de Down, esses pacientes, eles fizeram uso do Wii Fit, certo? Esse tratamento aí incluiu as crianças com síndrome de Down com baixa pontuação no equilíbrio e na agilidade, certo? Além de outros aspectos mentais. Essas crianças esse estudo, aliás, teve como objetivo avaliar o efeito do Nintendo Wii Fit no equilíbrio de crianças com síndrome de Down. Elas foram avaliadas, um total de 30 crianças,
cuja idade variou entre 10 e 13 anos, e foram selecionados tanto meninos quanto meninas. O grupo controle recebeu a fisioterapia tradicional e teve também, né, um grupo com o jogo digital associado com a fisioterapia. Esse protocolo ele foi aplicado por 6 semanas e os resultados revelaram melhora significativamente alta no equilíbrio no grupo de estudo, ou seja, jogo digital e fisioterapia, se comparado com o grupo controle. Se a associação da fisioterapia com o jogo digital foi melhor, isso indica que o Wii Fit, os jogos do Wii Fit, eles podem servir, né, como uma fonte de tratamento importante na melhora do equilíbrio de pacientes com síndrome de Down. E aí, um dos vídeos, não sei se é aqui, pronto, aqui, né? Se vocês observaram, esse paciente, ele está tendendo, o tempo todo a fazer descargas de peso. Caminhar em linha reta. Olha isso. Ele está indo de um prédio para outro através de uma corda. Então, ele tem que colocar o pé na frente, um pé atrás. Então, trabalha a descarga de peso, trabalha o apoio unipodal, né? E o equilíbrio, se ele cair demais, afunda, né? Então, ele tem que encontrar um perfeito equilíbrio na descarga de peso para garantir que o iceberg ele não afunde. Então, acabou sendo uma estratégia que foi bastante interessante para melhorar o equilíbrio dessas 30 crianças, tá? Isso aí melhorou força, melhorou marcha, melhorou equilíbrio com esse protocolo de 6 semanas. Joia? E aqui ele está especificando, né, em relação à musculatura, flexores de quadril, extensores de quadril, abdutores de quadril, flexores de joelho, extensores de joelho e flexores plantares de tornozelo. E aí traz os resultados em relação aos ganhos. A gente observa que todos os dados eles foram significativamente estatísticos. Então, o ganho de força foi considerável. Já nesse estudo, que buscou investigar força e agilidade em adolescentes com síndrome de Down, certo? Esse estudo se propôs a avaliar a força e o treinamento de agilidade em adolescentes com síndrome de Down. 92 adolescentes foram recrutados para 2 intervenções, um grupo de exercícios e um grupo controle. A idade média foi de 10,6 anos e 11,2 anos para cada grupo. O treinamento consistiu em 5 minutos de esteira, 20 minutos de realidade virtual, com as atividades sendo praticadas 3 vezes na semana por 6 semanas, certo? Então, força e agilidade foram medidos, a musculatura avaliada foi de extensor, de quadril, enfim, acabei de citar. O dinamômetro, ele foi utilizado para medir a força dos pacientes e a agilidade do paciente foi utilizada para um teste motor específico. O grupo exercício teve resultados importantes na agilidade e na força, se comparados com o grupo controle, certo? Então, mais uma vez, um estudo está dizendo aqui para a gente que a associação do jogo digital com a fisioterapia acabou melhorando força e agilidade dos pacientes, certo? Os músculos do joelho, incluindo flexores e extensores, tiveram os maiores ganhos em relação às outras musculaturas, tá? Então,
o estudo conclui que esse treinamento curto, né, é um treinamento de curta duração, é capaz de promover melhora da força e agilidade de adolescentes com síndrome de Down. Olha, isso aqui está até prometendo, certo? E de fato a população aqui foi bem interessante, né? 92 adolescentes. A gente já pode pensar aí que de fato essa é uma conclusão plausível, né? Teria que ver como é que esse estudo foi realizado do ponto de vista metodológico, mas aparentemente traz resultados bem confiáveis. Ok, gente? Então essa aula foi sobre jogos digitais em pediatria, né? Neuropediatria, que é o que a gente encontra mais nas bases de dados, tá?